O filme Corpo Fechado é um baita blockbuster do ano de 2000, com receita de 75 milhões no seu orçamento e que vendeu quase 250 milhões pelos cinemas do mundo afora, trazendo Bruce Willis no papel principal, com seu contraponto Samuel L. Jackson e Robin Wright Penn, essa grande atriz de grandes sucessos. Dirigido por M. Night Shyamalan, não sei como é que se pronuncia direito o nome dele, mas trata-se de um grande diretor que tem muitos filmes baseados no mistério, suspense, e nessa obra não é diferente. Ele traz um misto do que seriam os filmes de histórias em quadrinhos trazido para a realidade, trazido para essa película do cinema. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então, logo mais depois da vinheta nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral. Isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras e combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Na plataforma do Wattpad eu publico meus contos urbanos, romance, aventura e fantasia, que é mais a minha praia, que é onde eu me dou bem. E lá eu já publiquei o meu primeiro romance, aventura e fantasia, que se chama O Homem que se Recusou a Morrer. Trago a história de Waiter, que diante de sua morte certa, ao ser recusado por ela, acabou se tornando um imortal. E esse romance está completinho lá. Os que vou citar agora, eles têm a capa produzida pelo Rodrigo Ponciano, que também é escritor e é responsável pelo Império dos Guerreiros, uma obra fantástica. Se puder ler, leia. Eu li e ó, muito boa, hein? Recomendo. Tem também a continuação que se chama Os Imortais. Nesta obra eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e poderes especiais, e essa trama se passa lá no passado, nos primórdios da nossa humanidade e civilização. Tem também baseados em muitos fatos reais. É uma coletânea de contos urbanos baseada em algumas histórias que aconteceram aqui na região do Ouro Verde, região sudoeste, periferia de Campinas, da qual eu sou nascido e criado, e só modifico o nome das pessoas, pois muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. Tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o Neandertal que inventou a roda e foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% do vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E se passa dentro do universo Gamp. Por isso não repare se um ou outro personagem que foi criado apenas para as histórias em quadrinhos fazer a ponte e fazer a transição para a literatura. Tem também Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na polícia militar, civil, federal e por último acabou se tornando um agente de campo dos serviços secretos do governo do Brasil. Também se passa dentro do universo Gamp, então é daquele jeito. Um ou outro personagem que faz parte desse universo criado em parceria com Emerson Penerari, esse grande artista, faz a transição das histórias em quadrinhos para a literatura. É isso, pessoal. Vai lá, entra, dá uma lida. Tudo é publicado com muito amor e carinho. E detalhe, é gratuito. Você pode ler a história que quiser. Comenta lá embaixo o que achou ou não, mas com moderação. Tudo bem?
Corpo Fechado é um baita blockbuster, trazendo Bruce Willis no papel principal. E logo no começo do filme, uma criança negra vem à vida numa loja de repartição. Um médico atende e percebe que seus braços e pernas estão quebrados. Esse é o nascimento do Sr. Vidro, vivido por Samuel L. Jackson. No contraponto dele está Bruce Willis, que começa indo ver um emprego, né? Já numa certa idade, numa fase adulta, casado, com filhos. Ele está num trem, conversa aos poucos com uma moça que senta ao seu lado, isso, aquilo. Ele esconde a aliança e esse trem que ele está se acidenta e morre todas as pessoas nesse acidente. Ele é o único que sobrevive. Então, devido a isso, ele se encontra com o Sr. Vidro, que é o personagem do Samuel Jackson, que tem esse nome porque na infância, qualquer coisinha, ele se fraturava seus ossos. Seus ossos eram numa condição muito frágil, então se quebravam à toa, com qualquer coisa, com qualquer acidente ou batida, ele já os fraturava. A mãe dele colocou uma caixa de gibi na sua infância, lá no pátio lá fora, e se ele não fosse até lá, as pessoas iriam pegar e achar esses gibis. Ele cria coragem e vai. Já na fase adulta, ele tem uma loja de histórias em quadrinhos, com personagens de todos os tipos, das grandes editoras, e alguns que ele reserva o arquetipo de vilão, herói, um suspense muito bem amarradinho, muito bem tramado. Devido a esse acidente, ele chega até o Bruce Willis, porque na situação dele, como ele é um cara que se fere muito fácil, ele também acha que na outra ponta deve existir alguém que, ao contrário dele, não se fere por nada. E ele desconfia que esse cara seja o Bruce Willis. Ele vai tendo uma narrativa, uma coisa. Bruce Willis trabalha como segurança no estádio. E ele também tem algumas diferenças, algumas coisas que ele nunca percebeu antes. Mas devido a essa conversa com o Samuel Jackson, ele passa a prestar atenção. Ele tem uma espécie de toque. Conforme a pessoa rela nele, ele vê algumas imagens do que aconteceu ou que vai acontecer em relação a essa pessoa. E ele passa a perceber isso no serviço dele. E ele também funciona meio no automático. Tanto é que a sua família, assim que o trem se acidenta e todos estão mortos, só ele sobrevive, eles vão buscar ele com a maior naturalidade do mundo, porque era uma coisa comum acontecer com ele. Então, bora lá então. Ele volta, começa a perceber e aos poucos ele percebe que ele não é uma pessoa comum, mesmo tendo uma vida bucólica, um casamento meio assim, caminhando aos frangalhos, o filho que acredita nele. Tanto é que essa história envolve tanto seu filho que numa parte do filme o filho dele aponta o revólver para ele e vai atirar nele, falando que ele poderia escapar da bala se ele fosse, por ele ser quem ele é. Ele convence com muito custo o filho dele a não fazer isso. Se fizesse isso, ele nunca mais iria conversar com ele, nunca mais ele seria amigo dele. Aí o filho dele não atira, aí ele guarda aquela arma, tudo coisa que o Sr. Vidro do Samuel L. Jackson havia acarretado para aquela família. Numa hora ele está treinando e está puxando um peso, aí o filho dele coloca todos os pesos e mais um pouco ainda. Ele não percebe, mas ele ergue e fica ali horas fazendo exercício. E aí que ele percebe que ele está levantando mais peso do que um rato de academia comum, como se ele praticasse há anos academia. No serviço dele, ele percebe que tem um cara, que tem pessoas que estão sequestradas por ele, num desses toques dele, que ele vê esse cara. Aí ele vai até o esconderijo, vai até a casa que ele viu, liberta essas pessoas, luta contra este cara, o imobiliza, só que tem um porém. O Sr. Vidro plantou nele que o inimigo maior dele seria a água. E a primeira coisa que acontece depois que ele solta as pessoas, o cara empurra de uma janela, ele cai numa piscina coberta com aquele plástico que se coloca em cima dela,
e ele cai bem no meio da piscina e começa a afundar no meio do plástico. Aí eles vão se debatendo e ali parecia ser o fim dele. Note-se que a narrativa desse filme é tão boa que é um suspense. Você não sabe o que vem pela frente e você não sabe o que vai acontecer. Uma das pessoas que ele salvou coloca um bastão, ajuda ele a sair da piscina e ele vai lá, enfrenta esse cara, o imobiliza numa chave de mata-leão e assim que ele apaga, ele o solta. E no jornal conta essa história disso, e ele mostra para o seu filho. No final, quando ele se encontra com o Senhor de Vidro na sua exposição de gibis, de revistas de HQ, ele finalmente aperta a mão do Senhor de Vidro. No que ele aperta a mão do Senhor de Vidro, Samuel L. Jackson, ele vê todas as maldades que ele fez. Ele queimou prédios, ele derrubou aviões, só para provar que a sua teoria existiria alguém na outra ponta. Se ele é um cara que se machuca com muita facilidade, na outra ponta deveria existir um ser, como Bruce Willis é, que não se machuca por nada, que não se fere, que não se... e ainda esgota de saúde além do normal. Mas ele vê todas as atrocidades que ele fez, inclusive o trem aonde ele estava, foi sabotagem dele. Aí ele denuncia, né, o Senhor Vidro, que vai para uma instituição psiquiátrica e é responsabilizado por todas essas mortes e ele consegue provar apenas 3 delas. E assim acaba o filme. Mas se você não viu, procure ver. Trata-se de uma trilogia. É Corpo Fechado, Fragmentado, que é um outro filme bom, que se vocês quiserem a gente pode falar um pouco desse filme nesse meu canal aqui. E depois vem Senhor Vidro, que é o terceiro que fecha essa trilogia, muito bem dirigida, muito bem feita. À medida que o filme vai andando, você vai querendo saber o seu desfecho, o que acontece no final. Muito em breve estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Tá no forno, foi feito com muito amor e carinho e eu espero que vocês gostem. Estarei publicando ele, está passando por uma revisão ortográfica e logo logo estará na praça. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?